Olá, irmãos e amigos aqui do YouTube. Estou disponibilizando em áudio mais um livro do pastor David Yong Cho, Orando com Jesus. Reserve os próximos minutos e dedique atenção a ouvir este áudio e aprender como orar como Jesus orou. Que a tua fé seja acrescentada e a tua vida edificada. Este é o nosso desejo. Se você é novo aqui, convido você a se inscrever em nosso canal e não esqueça também de deixar o like no vídeo, pois ele é muito importante para que esse vídeo seja apresentado a outras pessoas. Então, bom estudo. Orando com Jesus, de David Yong Cho. Qual o objetivo de nossa oração e como devemos orar? Não apenas os discípulos de Jesus fizeram essa pergunta, mas as pessoas que desejam viver pela fé ou enfrentam problemas graves continuam a fazê-la. Jesus, ao responder à pergunta dos discípulos, deu-nos um perfeito modelo de como devemos comunicar com Deus na oração do Senhor em Mateus 6, de 9 a 13. Este texto bíblico, que expressa o amor do Pai, não é apenas exemplo para nós, mas uma súplica que devemos fazer crendo que Deus a atenderá. Ainda que simplesmente a memorizemos e citemos de forma mecânica, esta curta oração é cheia de poderosa graça. Se formos um passo além e entendermos o significado de cada frase, ela se tornará mais arrojada e nossa fé mais forte. Receberemos respostas e gozaremos comunhão mais profundas com Deus. Espero que este pequeno livro seja um guia útil a todos quantos desejam aprender a orar como Jesus orou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Capítulo 1. Pai nosso que estais nos céus. O que é oração? Em poucas palavras, é um diálogo com Deus no qual nos enxertamos nele. Se vamos orar efetivamente, devemos condicionar nossos pensamentos e atitudes aos seus correspondentes divinos. Nossos pensamentos retos, sejam ou não realmente expressos em palavras, constituem uma oferta agradável a Ele. Mas, de que maneira podemos julgá-los aos olhos divinos? Nosso padrão de medida é a sua palavra. O Criador registrou seus pensamentos na Bíblia. Quando a lemos com o coração aberto, ajustando os pensamentos à palavra e depositando em Deus a nossa confiança, Ele responde à oração conforme sua boa vontade. Jesus deu-nos esta maneira de pedir-lhe como o mais importante resumo da palavra. Ela nos indica qual a maneira reta de pensar que devemos implantar no coração. Deus se torna nosso Pai. Seu reino vem ao nosso coração, à nossa vida e a este mundo. Deus satisfaz todas as nossas necessidades diárias. Ele nos livra do mal e não nos deixa cair em tentação. Perdoa nossos pecados e nos livra do mal. Jesus orou o que se tornou conhecido como a oração do Senhor, em resposta ao pedido dos discípulos que desejavam receber uma lição sobre a maneira de orar, e os pontos que Jesus abrangeu são significativos como modelo para nossos próprios pensamentos em relação a Deus. Logo no início, Jesus ensinou com clareza os fundamentos da atitude própria que deveríamos ter para com Deus. Pai nosso que estás nos céus. O Pai é aquele a quem podemos confiar por intermédio dos nossos pensamentos retos, o mais ardente desejo do nosso coração. Somente Ele pode ouvir a nossa oração e dar-lhe resposta. Deus está à espera de que tenhamos os seus próprios pensamentos.
Vejamos o que a palavra diz a respeito de nosso Pai que estás nos céus. Pai nosso. Na ocasião em que eu dirigia uma cruzada evangelística nos Estados Unidos, recebi uma carta de uma mulher divorciada que mencionava as dificuldades de criar filhos sem a presença de um pai. Enquanto eu lia a carta, veio-me à lembrança o quanto é importante a participação paterna na educação dos filhos. Ao ensinar, Jesus se referia a Deus como Pai, tendo feito isso 17 vezes só no Sermão do Monte. Por que é que Jesus nos ordenou chamar ao Senhor de Pai? Como é que Deus se tornou nosso Pai? No princípio, Deus criou Adão e Eva como seus filhos. Ele os criou segundo sua imagem e soprou neles o fôlego de vida, ou o Espírito. Por causa da sua imagem e espírito divinos, os pensamentos e o caráter de Adão e Eva eram exatamente iguais aos do Criador. Como um pai sabia o que se passava na mente do filho e o filho sabia o que se passava na mente do pai, assim o Senhor sabia o que estava na mente de Adão e Eva, e ambos sabiam o que ia na mente dele. Referindo-se a seus filhos e filhas, Deus disse: "A todos os que são chamados pelo meu nome, criei para a minha glória." Isaías 43:7. Quando os filhos se comportam, os pais recebem honra, mas quando agem de maneira vergonhosa, os pais recebem desonra. O Senhor desejava que Adão e Eva, a quem ele criou segundo a sua própria imagem e semelhança e em quem soprou o seu espírito, dessem glória e honra para sempre. Mas Adão e Eva recusaram-se a permanecer filhos de Deus. De livre e espontânea vontade, se tornaram sujeitos a Satanás. Ao violarem o mandamento divino, foi de imediato pronunciada uma maldição e seus espíritos morreram. Em Ezequiel 18:4, Deus disse: "Pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá." Adão e Eva, cujos espíritos haviam morrido por causa do pecado, já não podiam dialogar com o Criador, nem agradar-lhe, nem glorificá-lo. A imagem divina não mais se encontrava na humanidade decaída. Mas Deus não desistiu. Por seu amor, 1 João 4:8, é necessário haver mais de uma pessoa para o amor funcionar. O amor só é possível quando alguém é amado por outro. O Pai é aquele que ama. Jesus é o amado e o Espírito Santo é quem comunica esse sentimento. Assim Deus faz a Trindade completa em amor. E Ele sempre deseja amar de forma transbordante a tantos filhos quantos possível. Jesus expressou este pensamento quando disse: "Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste." Mateus 23:37. Tal amor divino levou Deus a vestir Adão e Eva com a pele de um animal que ele havia matado. O derramamento desse sangue prefigurava a disposição do Senhor de perdoar e cobrir os pecados e transgressões da humanidade, levando o teu santo Filho a morrer no madeiro maldito, a cruz. No transcurso dos 4.000 anos do Antigo Testamento, Deus prometeu e confirmou repetidas vezes que enviaria Cristo. Desde a queda de Adão, nenhum ser humano poderia aparecer perante o Senhor na condição de justo. Qualquer ato de justiça humano tem falhado em libertar do pecado a humanidade. Porém, devido ao ardente amor de Deus de fazer-nos de novo seus filhos e tornar-nos nosso Pai, Ele enviou o seu Filho a este mundo para morrer como o eterno Cordeiro de expiação. Uma vez que o espírito da raça humana estava morto por causa da queda, a humanidade não passava de pó. Mas Jesus voluntariamente morreu para cumprir o amor divino e comunicar a pré-ordenada graça de Deus.
Qual foi a vontade divina que Jesus cumpriu ao morrer, proferindo sua última palavra: está consumado? João 19:30? O próprio Jesus responde à pergunta: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6:40. Que é, pois, vida eterna? É a vida eterna que Deus dá. Foi a vida que Adão e Eva receberam do Criador antes de caírem no pecado. Na noite anterior do seu julgamento e morte, Jesus disse: ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Quando cremos em Jesus como Messias ou nosso Salvador, temos vida eterna. Tendo a vida eterna, a saber, a vida do Pai por via do novo nascimento da água e do Espírito, chegamos a conhecer a Deus. Nosso espírito é vivificado. Ao recebermos a vida eterna, recebemos o espírito de adoção, pelo qual chamamos Deus de Abba Pai. Romanos 8:15. Nesse momento, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Porque o Senhor também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 1:22. Com grande eloquência, o apóstolo Paulo escreveu a respeito da vontade de Deus de fazer-nos seus filhos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1:3, 5, 6. Pela fé em Jesus, por meio da qual nosso espírito é vivificado, tornamo-nos filhos de Deus. Quando comemos a carne dilacerada de Cristo e bebemos o seu sangue derramado por nós, temos vida eterna. João 5:34. Jesus se fez nossa justiça, e todo aquele que confia nele pode com intrepidez apresentar-se perante ele. Hebreus 10:19. Em virtude de seu amor, Deus nos fez seus filhos e pagou o preço por esse ato. Ele, que abriu o caminho para ser nosso Pai, deseja que todos tenham vida eterna e se tornem seus filhos. A remissão do nosso pecado não é obra nossa, mas de Deus. Ele cumpriu todas as condições necessárias para que tivéssemos vida eterna e nos tornássemos seus filhos. Tudo o que nos cabe fazer é crer incondicionalmente, confessar com nossa boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nossos pecados são perdoados por sua crucificação. Jesus disse que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele disse também: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1:12 e 13. Foi o Senhor mesmo quem quis tornar os crentes seus filhos desta maneira. Efésios 1:5. Ele tinha um grande plano para fazer-nos seus filhos. Deu-nos condições de chamá-lo de Pai, mediante o envio do seu Filho unigênito a este mundo para morrer. Ele também nos concedeu a intrepidez de chamá-lo de Pai ao nos enviar o Espírito de adoção. Desse modo, nos tornamos seus filhos pela segunda vez, a primeira pela criação e a segunda pelo preço de sangue. O propósito divino, tanto na criação quanto na redenção, era o mesmo. Ele deseja que louvemos a sua graça revelada. E
Enquanto assim fazemos, nada há que nos separe do amor de Cristo, como este declarou: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João capítulo 10, 28 e 29. Nosso relacionamento com Deus, como seus filhos por meio do sangue de Jesus, é um vínculo espiritual de sangue. Ninguém pode cortar esse vínculo, nem este mundo, nem no vindouro. Aproximando-nos do nosso Pai. Jesus disse que deveríamos chamar a Deus de Pai Nosso. Os pensamentos que devemos ter ao nos dirigirmos a Ele deste modo são: ao pensarmos nele como nosso Pai, devemos sempre ter em mente o precioso sangue de Jesus. O fato de estarmos salvos não significa que podemos comparecer perante Deus sem o mérito desse sangue. O cântico com o qual louvaremos ao Senhor para sempre relaciona-se com o poder do sangue. A visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos incluía os santos redimidos no céu louvando a Deus o Cordeiro. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus as constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. Nesta mesma visão, João viu uma grande multidão de santos, salvos pela pregação dos 144.000 israelitas que estavam perante o trono e perante o Cordeiro, e clamavam com grande voz: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Apocalipse 7, versículo 10. Visto que cantemos do sangue de Jesus para comemorar nossa salvação, quando oramos, Pai nosso que estás nos céus, devemos nos lembrar que Deus é o Pai de Jesus ao mesmo tempo que é nosso Pai. Quando pela primeira vez Jesus apresentou seu corpo ressuscitado a Maria Madalena, depois de haver cumprido a vontade de Deus para nos fazer seus filhos mediante a morte na cruz, ele disse: vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. Sem hesitação, Jesus chamou os discípulos de irmãos. Seu Pai tornou-se o Pai dos discípulos. Seu Deus tornou-se o Deus dos discípulos. Não podíamos chamar a Deus de nosso Pai até que Jesus nos deu o privilégio. Quando chamamos Deus de Pai Nosso, devemos nos lembrar também de que Ele é o Pai de todos os crentes unidos pela presença de Jesus Cristo em seu coração. Todo aquele que adora a Deus, louva a Deus, crê em Jesus como Salvador e reconhece e recebe o bom grado, o Espírito Santo como Consolador, não deixa de ser um irmão e uma irmã em Jesus. Somos os materiais da construção do templo espiritual que Deus habita. Jesus disse: porque onde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Deus habita em nós por meio do Espírito Santo que nos fez seu templo. 1 Coríntios 3, 16. Em sua carta aos Efésios, Paulo disse: no qual, referindo-se a Jesus, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, 21 e 22. Nossos irmãos e irmãs no Senhor deviam unir-se na edificação da casa de Deus sobre o fundamento da vida, morte e ressurreição de Cristo, conservando o Olimpo de modo que o Espírito Santo possa nele habitar. Ao chamarmos a Deus de Pai Nosso, deveríamos também pensar em nossos vizinhos incrédulos que precisam ouvir nosso testemunho. É da vontade divina que todo aquele que ouve o Evangelho creia no Evangelho. E todo aquele que crer no Evangelho terá a vida eterna. Deus não estabelece nenhuma outra condição. Ele fala claramente:
O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Antes de subir para o céu, Jesus disse aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1 e 8. Deus, ao desejar que todas as pessoas se tornem seus filhos, nos dá poder para anunciar as boas novas. Que estais nos céus. Quando falamos com nosso Pai, devemos ter pensamentos corretos acerca de onde Ele está. Devemos abandonar a noção de que Ele está num lugar vagamente definido, distante, e substituir esse pensamento por um quadro específico do lugar onde Ele habita, quer em termos de espaço, quer em termos de tempo. Ele diz em Isaías 43:10, que deseja que o conheçamos nos mínimos detalhes, por isso consideremos o que sabemos acerca de sua habitação e de seu ser. Onde está Deus? Desde a queda de Adão e Eva, ninguém pôde conhecer o Criador por si próprio. O pecado interrompeu o caminho do conhecimento dele. A não ser que Deus se manifeste hoje, ninguém pode conhecê-lo. Quando pela primeira vez li a Bíblia, depois que abri meu coração para o Evangelho, o ministério e o amor de Jesus comoveram-me muito. Um problema, porém, me aborrecia. Segundo minha maneira de ver, os milagres de Jesus aconteceram há 2000 anos na Judéia. Eles nada tinham que ver comigo, vivendo agora no Extremo Oriente. A Bíblia que eu lia não passava para mim de um livro de acontecimentos históricos. Que ligação tinha eu com uma obra de 2000 anos dirigida aos judeus? Pergunta após pergunta surgiam e me confundiam, mas eu continuava lendo com o intuito de encontrar uma resposta que afastasse as minhas dúvidas. Eu até entretinha conversas imaginárias com os grandes personagens que haviam visto Deus. Talvez isso me desse mais discernimento, raciocinava eu. Primeiro busquei Adão, o genitor da raça humana. Pai Adão, perguntei, onde encontraste Deus? Adão respondeu, tu podes encontrá-lo no jardim do Éden. Eu sempre conversava com ele ali na viração do dia. Mas não foste expulso daquele lugar? E não é verdade que ninguém pode entrar ali? Quando fiz essa pergunta, Adão apenas permaneceu em pé em silêncio e curvou a cabeça, incapaz de encontrar uma resposta satisfatória. Fui procurar Abraão, o pai dos crentes. Abraão, considerando que sempre andaste com Deus, podes dizer-me onde Ele está? Toda vez que eu desejava encontrar-me com o Senhor, eu erigia um altar, oferecia um sacrifício de animal e aguardava. Algumas vezes ele se manifestava prontamente, mas outras não o fazia com tanta prontidão. Somente junto ao altar eu o encontrava. Não sei onde ele está agora. Então me dirigi a Moisés, o grande servo do Senhor, que obedeceu a Deus e livrou os israelitas do Egito. Moisés, não te encontraste com o Altíssimo numa chama de fogo, num arbusto no Monte Horebe? E também não te encontraste com ele no alto do Monte Sinai? Certamente podes dizer-me onde ele está. Deus habitava no tabernáculo que havíamos construído. Eu sempre o encontrava diante do propiciatório no tabernáculo, mas não sei onde ele está agora. Ainda insatisfeito, fui ao rei Salomão. Rei Salomão, tu construíste o templo onde o Senhor habitaria? Neste caso, pode dizer-me onde ele está agora? Claro que Deus habitava no templo que construí. As pessoas sempre iam orar ali e recebiam respostas. Mesmo quando se encontravam em país estranho, elas recebiam respostas se oravam com o rosto voltado para o templo. Ó rei, mas o templo não caiu há 2600 anos durante a invasão da Assíria e da Babilônia? Incapaz de receber uma resposta definida do rei Salomão também, procurei João Batista. João, onde está o Deus que você encontrou?
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, respondeu ele. Deus está em Jesus. Sentindo o coração agitar-se, comecei a leitura dos evangelhos, de Mateus a Marcos e de Lucas a João. Então me ajoelhei humildemente perante Jesus e pedi: Jesus, faze-me saber onde Deus está agora. Com a ajuda do Espírito Santo, li a passagem que foi escrita como uma resposta àquela pergunta. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Respondeu-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. João 14, do 6 ao 11. Quando ouvi a voz de Jesus através dessa passagem, a luz da verdade começou a brilhar em meu coração e as nuvens da dúvida começaram a dissipar-se. Mas eu não estava completamente livre da dúvida. Perguntei de novo: Senhor Jesus, quando estiveste neste mundo, as pessoas se encontravam com o Pai e viam suas obras por teu intermédio. Mas desde que foste crucificado, morto e ressuscitaste e subiste ao céu, não podemos encontrar Deus. Onde Ele está neste momento, agora? Jesus respondeu-me, trazendo à mente e ao coração outro trecho da Escritura. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 16 a 20. Esta palavra de Jesus me levou instantaneamente à luz, porque por meio dela aprendi que quando eu havia recebido a Jesus em meu coração como Salvador, o Pai e seu Filho tinham ambos vindo a mim por intermédio do Espírito Santo. Daquele momento em diante, resolutamente resisti à tentação do diabo. Deus, em meu coração, dispersou as nuvens da dúvida. Como disse Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Os apóstolos acentuaram repetidas vezes que o Senhor está conosco. Se perguntássemos ao apóstolo Paulo onde está Deus, ele provavelmente diria: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. João provavelmente responderia: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Então, onde ele está dentro de nós? A Bíblia diz: Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações, 2 Coríntios 1 e 22. Ele está dentro dos nossos corações através do Espírito Santo. E uma vez que Ele está em nossos corações, estes se tornam o reino dos céus. Conforme disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós, Lucas 17, 21. O nome Emanuel realmente significa Deus conosco. É nosso coração, pois, a única morada da divindade? Não. Se fosse, a promessa bíblica concernente ao lar celestial
no qual algum dia entraremos, seria vazia. Jesus certamente disse: Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, 2 e 3. Marcos registrou: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Marcos 16, 19. O escritor da carta aos Hebreus também contemplou Jesus que está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Além disso, o apóstolo João descreveu com detalhes a morada do Altíssimo ao registrar sua visão. Seu propósito era mostrar que Deus finalmente revelara seu reino eterno num lugar chamado céu, no momento oculto a nós. Ele nos levará para lá a fim de vivermos para sempre com Ele. Por que, pois, Deus veio a esta terra e por que está habitando em nosso coração? Visto que o Senhor é justo e santo, nenhum membro injusto da raça humana decaída poderia comparecer diante dele. Ninguém poderia conhecer nada a respeito dele, uma vez que o espírito da raça humana morreu quando Adão caiu. Até mesmo o mais erudito hoje é como um cego quando se trata do conhecimento da divindade. A não ser que Deus nos permita conhecê-lo, o olho não pode ver, nem pode o ouvido ouvir, nem entrará no coração do homem as coisas que o Pai preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Jesus veio à Terra em forma humana a fim de cumprir a vontade do Pai e revelar este a nós. Mediante o perdão de nossos pecados e a nossa admissão como membros da família divina. Se nossos pecados estão perdoados, se nascemos de novo pelo poder do sangue de Jesus, Ele entrará em nossos corações e aí habitará mediante o Espírito Santo. Deste momento em diante, nos tornamos filhos de Deus e cidadãos do céu. Se somos cidadãos do céu, também receberemos e gozaremos as bênçãos que o Pai preparou para nós. O Pai guarda e levanta os filhos que Ele comprou com o preço do sangue de seu Filho unigênito. Ele lhes dá crescimento e os faz produzir fruto. Quando oramos, Pai nosso que estás nos céus, devemos pensar nele como aquele que governa de seu trono no céu, que selou com o Espírito Santo os que creem em seu Filho, fazendo-os seus filhos e que habita em nossos corações e nos levará ao céu a fim de glorificar-nos. Tal Deus é nosso Pai. Deus em relação com o presente, o passado e o futuro. A qual período de tempo pertence o Altíssimo? Algumas pessoas dizem que ele trabalhou no passado, mas nada faz agora. Voltaire, filósofo francês, sustentava que Deus criou este mundo como um relojoeiro faria um relógio perfeito. Contudo, ele já nada faz no mundo porque tudo funciona bem de acordo com as leis que ele estabeleceu. Alguns teólogos sustentam a morte deste Deus que se revelou, executou milagres e trabalhou entre nós. Afirmam que este mundo será um lugar melhor de se viver se usarmos apenas a sabedoria humana e o sistema social inventado pelo homem. Examinemos à luz da Bíblia como a afirmação deles é falsa e maligna. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3 e 15. Esta passagem mostra que o Deus de Abraão era o mesmo Deus de Isaque e de Jacó. Ele também se tornou no tempo do Êxodo o Deus de Moisés e do povo de Israel. Disse ele: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Judá, não sois consumidos. Malaquias 3 e 16. Para os seus fiéis no Antigo Testamento, Deus sempre foi o Deus do presente.
O Deus de Abraão era o Deus de Samuel, e o Deus de Samuel era o Deus de Salomão e o de Daniel. Seria o Deus do Antigo Testamento o mesmo do Novo Testamento? No 4º dia depois da morte de Lázaro, veio Jesus a Betânia, ao lar de Marta e Maria, e irmãs do falecido. Marta mostrou-se diante de Jesus e queixou-se chorando: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Marta confiava no poder de Jesus no passado, mas ele respondeu: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Marta conhecia o Jesus do passado e do futuro, mas não o do presente, capaz de realizar um milagre perante os seus olhos. Jesus suspirou e disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? João 11, 21 a 26. O Deus a quem chamamos de Pai Nosso é Senhor do passado e do presente. Ele criou este mundo e o sustenta por seu poder, operando diariamente segundo a sua vontade. Mas ele é também o Deus do futuro. Jesus, pouco antes de subir ao céu e assentar-se à destra de seu Pai, disse aos discípulos: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Como tudo que Jesus prometeu acontece diariamente em nossas vidas, essas suas palavras são uma verdade infalível. Mesmo depois da ascensão de Jesus, os apóstolos escreveram a respeito do Deus do presente. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, Efésios 3:20. Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 3, 2 e 13. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13, 18. Além disso, da era apostólica aos dias atuais, milhões de nossos antepassados na fé caminharam com o Deus do presente até que foram chamados ao céu. Nosso Pai é o Deus vivo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando Deus se tornou nosso Pai. Alguma vez você já pensou na carga que vem e na bênção que recebemos quando nós, que estávamos mortos no Espírito, fomos vivificados mediante a fé no poder do sangue de Cristo? Já provou a infinita alegria e a esperança eterna? Já experimentou intrepidez tão firme quanto a rocha? O nosso bom Pai é muito melhor do que qualquer pai terreno, não importa quão finas e belas sejam as qualidades deste. Quando concentramos o pensamento no Senhor, sentimos seu amor e suas qualidades paternais. O Pai nos admoesta com amor, nos incentiva e tem expectativas quanto a nós. Ele nos perdoa e conforta quando estamos em dificuldade, tornando-se extremoso para nós. E mais, Ele é o Pai de justiça, de amor, de poder e de providência. Quando Jesus nos apresentou Deus Pai, empregou um exemplo dramático. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7, de 9 a 11. Feche os olhos por uns momentos e pense na parábola do filho pródigo. Imagine a cena do filho encaminhando-se para o lar de sua infância. Ele fora insubmisso e egoísta. Pelo fato de haver dissipado toda a sua herança, enfrentou uma vida miserável e a zombaria e o desprezo dos aldeões
pelos quais passava. Diversas vezes por dia dominou o impulso de virar-se e voltar ou simplesmente desistir, mas continuou andando, aproximando-se mais e mais da casa do pai. Finalmente, chegou ao limite de sua cidade natal. Ele se sentia como se ouvisse os cochichos dos aldeões, caçoando dele como o som de uma correnteza. Ele sentia como se estivesse vendo os olhares de zombaria deles, como o sol abrasador. Ao chegar à entrada da aldeia, foi recebido de braços abertos pelo pai. A primeira pessoa que o filho pródigo encontrou não foi uma mulher faladeira da aldeia, nem seu legalista irmão mais velho, não foi nenhuma outra pessoa senão seu amoroso e misericordioso pai, impulsionado pela afeição nutrida pelo filho. Vendo a horrível aparência do filho, o pai correu para ele e o abraçou e beijou. O filho, aguilhoado por uma consciência culpada, ficou humilhado, rogou ao pai que o contratasse como um dos seus servos. Não obstante, para sua surpresa, o pai deu ordens aos seus servos para que o vestissem com a melhor roupa, pusessem-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés inchados, mandou matar um novilho e deu um banquete. Em alta voz o pai anunciou aos aldeões: comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas 15, 23 e 24. Então, de corações alegres, celebraram a reconciliação do pai com o filho. O relacionamento renovado entre eles teve início por parte do pai, que o havia chamado meu filho. Um semelhante e dramático encontro ocorre entre Deus e nós. Não fomos nós que primeiro o chamamos de pai, foi ele quem primeiro nos chamou de filhos. Esta é a graça que ele nos dá gratuitamente, nada esperando em retribuição. Deus nos liberta. Se nós, mediante o Espírito Santo, chamamos a Deus de Pai e vamos para o seu seio como o filho pródigo foi para o seio de seu pai, somos libertos da inquietação e do medo, inimigos que podem paralisar uma pessoa e destruir a vida humana. O diabo anda ao nosso redor como um leão que ruge para trazer inquietação e medo ao coração humano. Um tipo de guerra moderna é a psicológica. Sua tática é plantar desassossego na mente do inimigo, de modo que ele se renda antes mesmo de iniciar o combate físico. Nosso inimigo, o diabo, também prepara a guerra psicológica contra nós. Na primeira fase, rompe-se nossa paz mental. Pensamos vagamente acerca de coisas negativas. Em seguida, a inquietude torna-se em medo. Se alguém fica temeroso por um pouco de tempo, essa pessoa sente como se essas coisas estivessem realmente acontecendo. Esta é a fase do terror. Emoção que surge quando podemos identificar claramente o objeto de nosso medo. Essas três fases podem ocorrer durante longo tempo, mas às vezes acontecem quando quase simultaneamente. Quando estamos de tal modo aterrorizados, com a boca confessamos pensamentos negativos. Se dissermos não posso fazê-lo, ou estou em apuros, ou isso me é impossível, já estamos fracassados em nossos corações, muito embora nada tenha realmente acontecido. Se cedemos e aceitamos um resultado negativo, é só uma questão de tempo antes que o fracasso real assuma o comando. A inquietude também leva a uma felicidade e nossa saúde. O Dr. Walter Clement Albrecht, especialista em distúrbios gastroentéricos na Clínica Mayo, em Minnesota, disse que a maioria dos casos de diarreia é causada pela inquietação. Lemos em Provérbios 18:14: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Isso quer dizer que quando mantemos o coração em paz, quando temos coragem,
a doença de nossos corpos é rapidamente curada. Inversamente, se o nosso coração se torna enfermo, não há cura. Como consequência, criamos sérios problemas. Onde, pois, têm começo essas emoções destrutivas? Inquietação e medo foram o que Adão e Eva sentiram quando pecaram. Eles outrora mantinham um íntimo diálogo com o Criador. Mas quando cederam à tentação de Satanás e comeram o fruto da árvore do conhecimento, violando uma ordem divina em seus corações, surgiu o medo. Já não podiam encontrar-se com o Senhor como de costume. Já não podiam encontrar-se com o Criador como de costume. Esconderam-se da presença do Criador entre as árvores do jardim. E quando Deus chamou Adão e disse: "Onde estás?", ele respondeu: "Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi." Gênesis 3, 9 e 10. Inquietação e medo não são emoções que o Todo-Poderoso tenha colocado originariamente no coração humano. São sentimentos destrutivos que Satanás introduziu no mundo através do pecado. Adão e Eva voltaram as costas contra o Pai do céu. Como consequência, seus descendentes até hoje vivem no meio de inquietação e medo. Enquanto não chamarmos a Deus de Pai, teremos uma consciência culpada e a apreensão de sermos condenados. Muitos tentam racionalizar e justificar-se dizendo: "Estou limpo" ou "sou consciencioso", porque são atormentados por consciências culpadas. Em outras palavras, lutam para livrar-se da apreensão de serem condenados. Os que dão as costas para o Criador também tremem diante da aparente falta de significado de suas vidas. Essas pessoas perguntam a si mesmas: de onde viemos? Para que vivemos? Ou para onde iremos depois da morte? Alguns perguntam: de que serve realmente viver melhor, ter mais tempo e mais dinheiro? O que é que isso significa? Quando realizo cruzadas em países que gozam de alto padrão de vida, muitas vezes encontro pessoas que estão em agonia por causa de tais perguntas. Em sua maioria, têm entre 40 e 50 anos. Alcançaram status social e uma vida estável. Unanimemente perguntam: "Pastor Cho, estou cansado da rotina diária do meu local de trabalho. Estou desiludido com a vida de minha família. Perdi a vontade de viver. Que faço agora?" Elas se contorcem no vazio de seus corações porque correram com todas as suas forças por mais de 20 anos com a noção de que seriam felizes se ao menos conseguissem posição, honra, poder e riqueza. Mas para sua grande frustração, verificam que quando alcançam tais coisas, a felicidade ainda está mais longe. A ausência de significado subjugou-as como uma gigantesca onda. A apreensão quanto à morte também ameaça os seres humanos. Toda pessoa nasce destinada à morte. Estando às portas da morte, quem não estiver preparado não pode deixar de tremer de medo. Ninguém sabe o dia do seu falecimento, mas quem, acima dos 40 anos, ainda não pensou nisso? Quando as pessoas comparecem aos funerais, refletem que em breve poderiam ser elas. A ansiedade por causa da morte pode ser uma corrente subterrânea que flui através dos pensamentos do incrédulo. As pessoas também se sentem inquietas com relação ao futuro. O que acontecerá com elas? Serão impotentes em face de alguns problemas esmagadores? Durante a Segunda Guerra Mundial, foram mortos 300 mil jovens norte-americanos. Mas o número de cidadãos dos Estados Unidos que morreram de ataque cardíaco causado pela ansiedade, preocupação e apreensão porque seus filhos e maridos foram mandados para a frente de combate ultrapassa a casa de 1 milhão. Apreensão e medo mataram 3 vezes mais pessoas do que as balas. A causa subjacente da grande crise da década de 1930 foi a inquietude no coração do povo norte-americano. Espalhou-se o boato: vem aí uma grande crise. As ações se tomaram
se tornaram papel sem valor. Você não pode sacar do banco as suas poupanças porque isso esgotará as reservas. As pessoas correram aos bancos e retiraram todas as suas poupanças. Quando essas instituições financeiras encerraram suas atividades, as empresas tiveram de fazer o mesmo. Milhões de pessoas foram mandadas para a rua como resultado da apreensão. Como, pois, podemos livrar-nos da apreensão, do medo e do pavor? Quando Deus passa a ser nosso Pai, nossa ansiedade nos deixa, como a névoa que desaparece com o sol da manhã. Ficamos livres das cadeias da apreensão e temos paz e tranquilidade como o mar da Galileia, depois de acalmada a tempestade. Somos libertos da apreensão de uma consciência culpada e da condenação mediante o sangue de Jesus derramado por nós na cruz, redimindo assim todos os nossos pecados. Satanás não pode ter mais nenhum domínio sobre nós, nem acusar-nos. Mediante nossa fé no sangue de Jesus e na nossa dependência dele, Deus passou a ser nosso Pai e somos justificados. Em outras palavras, adquirimos o estado de justos e não temos nenhuma mancha de pecado. Como é que somos libertos do vazio que vem quando nos sentimos como se a vida não tivesse significado? Quando Deus se torna nosso Pai, também o propósito de nossa vida torna-se claro. Vivemos para dar-lhe glória. Ele nos criou de acordo com a sua vontade e nos predestinou para si próprio de acordo com o beneplácito do seu querer. Efésios 1, 5. Ele deseja que observemos sua palavra e finalmente partamos rumo ao lar preparado para nós. Jesus apresentou Deus como o Senhor do céu e da terra. Mateus 11, 25. Não há motivo algum para que nós que temos tal Deus por nosso Pai, nos sintamos como se a vida não tivesse significado. Quando Ele passa a ser nosso Pai, também somos libertos do medo da morte. Conquanto nossos corpos morram, nossos espíritos vão para o reino do nosso Pai Celestial. A morte do corpo físico é o começo da nova vida que temos no reino celestial. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, João 14, 2, as quais Deus preparou para os seus fiéis. No futuro, no tempo designado por Deus, Ele ressuscitará seus filhos dentre os mortos, para que possam comparecer à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Portanto, podemos clamar ousadamente: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Nosso Pai também nos liberta da apreensão do futuro desconhecido. Deus, a quem chegamos a conhecer por intermédio de Jesus, é perfeito e Ele nos guia a toda a verdade mediante o Espírito Santo, nosso Consolador. Desde que tornamos seus filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, Ele faz que tudo coopere juntamente para o nosso bem. No Antigo Testamento, o Senhor guiou Abraão a um mundo totalmente estranho para ele. Na forma de uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem, ele conduziu o povo de Israel a Canaã. Hoje, quando chamamos Deus de nosso Pai e o amamos, Ele ainda nos conduz com colunas semelhantes, de paz e de alegria mediante o Espírito Santo. Ao enfrentarmos problemas que parecem maiores do que nós, necessitamos apenas lembrar-nos de que o Altíssimo é Pai de esperança e Senhor de poder. Quando Deus que fez o céu e a terra se torna nosso Pai, nada há que não possamos fazer por meio da nossa fé nele. Jesus nos fez conhecer nosso Pai Celestial como um Pai que trabalha incessantemente. Conforme disse Jesus, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós também devemos trabalhar com diligência para a sua glória, com o poder que Ele nos dá. O profeta Jeremias foi lançado numa cova profunda no pátio de uma prisão. Talvez ele deplorasse sua incapacidade de fazer alguma coisa acerca de sua situação, mas durante esse tempo
veio a ele a poderosíssima palavra de Deus. Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. O Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 2. A Bíblia diz também, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13. Em virtude dessas promessas, podemos estar confiantes em face de qualquer adversidade. Visto que nascemos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, nosso Pai é obrigado a alimentar-nos, vestir-nos, criar-nos e educar-nos. Quando sinceramente invocamos nosso Pai, desaparecerão todas a apreensão, o medo que Satanás colocou em nós. Em seu lugar, transbordarão como uma fonte de paz e alegria. A Bíblia diz com clareza: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, do 14 ao 16. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Hebreus 13, 5 e 6. Se o Senhor se torna nosso Pai, não temos de temer coisa alguma neste mundo. A primeira bênção que Jesus nos concede quando oramos, Pai nosso que estás nos céus, é este livramento de apreensão. Deus faz-nos triunfar. Ao chamarmos Deus de Pai, podemos ser libertos de todo o sentimento de inferioridade e frustração que esteja profundamente arraigado em nosso coração. Podemos triunfar na vida. Ao chamarmos Deus de Pai, podemos ser libertos de todo o sentimento de inferioridade e frustração que esteja profundamente arraigado em nosso coração. Podemos triunfar na vida. A própria vida é uma luta desde a infância até atingirmos a idade adulta. E a vida se faz mais difícil quando nos comparamos com os outros. Assim, muitas vezes ficamos desapontados com nós mesmos e nos sentimos inferiores aos outros que usam roupas melhores do que as nossas, moram em casas melhores do que a nossa e têm mais capacidade do que nós. Mais do que ninguém, sabemos que a nossa linguagem, nosso pensamento e nosso comportamento refletem nossos sentimentos de inferioridade. Porém, quanto mais sabemos, mais angústia e discórdia sofremos. A persistente baixa autoestima resulta em melancolia que pode levar a pessoa a abandonar-se ao desespero ou recorrer ao comportamento destrutivo. Alguns se destroem com drogas e álcool, chegando mesmo ao extremo do suicídio. Quanto a outros, o comportamento destrutivo é visto nos relacionamentos. Uma mulher que se tornou prisioneira de um complexo de inferioridade abandonou o lar, o marido e os filhos. Outra abandonou o filhinho de colo. Muitos criminosos continuam matando e ferindo os outros por causa de sua baixa autoestima. Às vezes tramamos contra outros e os reduzimos a nada, de modo que esperamos parecer melhor do que eles. De onde na vida vem esse comportamento destrutivo? A causa fundamental de um complexo de inferioridade é a falta de amor. Johann Fichte, filósofo alemão, disse certa vez: o amor é o principal ingrediente do homem. Aqueles que, quando crianças, experimentam falta de amor, são propensos à enfermidade devido à subnutrição da mente e do corpo, e a verdadeira felicidade os evita.
Não há quantidade de riqueza, poder e honra que possa preencher nossa necessidade de amor. A maioria dos presidiários sofre carência de amor. Durante a infância, não receberam amor paterno em quantidade suficiente. A pessoa que não sentiu verdadeiro amor é incapaz de amar os outros. Mais do que isso, porém, ela não pode amar a si mesma. E quem não ama a si mesmo, sente falta de confiança em tudo mais. 1 ou 2 enganos que as pessoas comuns enfrentariam com calma podem desapontar uma pessoa desanimada, de sorte que ela se julga incompetente e incapaz de cura. Ouvi a respeito de uma moça que ateou fogo ao corpo e morreu, depois de haver falhado 3 vezes nos exames para entrar na faculdade. Quem dera ela pudesse ter se apegado ao amor de Deus. Desde que Adão foi expulso do jardim do Éden, homens e mulheres têm se afastado do amor divino, a suprema fonte de amor. De que modo podemos ser libertos de tais sentimentos de inferioridade e do desapontamento que vem quando não estamos à altura da situação? Quando Deus se torna nosso Pai, os milagres acontecem. Quando reconhecemos que a pessoa mais importante deste mundo realmente nos amou, nosso complexo de inferioridade e de frustração desaparece como a neblina. O amor entre um homem e uma mulher, ou o amor entre amigos, às vezes nos dá estímulo e consolo, mas tal amor está sujeito a mudanças. De nossos pais recebemos amor mais profundo e mais amplo, mas esses amores aqui na terra falham quando chega um momento crítico, quando somos levados para o hospital com uma enfermidade grave, quando estamos enfrentando a morte, quando estamos fisicamente separados da fonte de amor. Um dia uma jovem senhora veio ao meu escritório. Tinha ela um diploma de faculdade, era atraente, mas pairava sobre si uma sombra de desalento. Seu rosto o demonstrava. Ela contou-me sua situação. Pastor, sou uma mulher infeliz. Quando eu frequentava a faculdade, fui seduzida por palavras afetivas de determinado homem. Rendi-lhe muita castidade, mas ele continuava protelando o dia de nosso casamento. Finalmente, tomei-me de suspeitas e investiguei o seu passado. Descobri que ele era casado e tinha um filho pequeno. Eu morava com ele e continuei minha vida dupla, visto que eu não tinha para onde ir, mas minha alegria e meus sorrisos desapareceram. Eu evitava os olhos de meus pais, de meus irmãos e irmãs. Evitava minhas colegas de classe. Ele começou a voltar para casa cada vez mais tarde da noite e finalmente começou a passar a noite fora. Por fim, descobri que nesse entrementes ele se havia divorciado da esposa e casado com outra mulher. Senti-me destruída, sem esperança nem energia para continuar vivendo. Minha única preocupação era de que forma eu poderia pôr termo à minha vida frágil e a dele. Naqueles dias eu carregava um punhal no seio. Assim que eu encontrasse, o apunhalaria no coração e depois me mataria. Eu sou esse tipo de mulher. Estou aqui porque uma amiga me aconselhou vigorosamente a procurá-lo. Pastor, há esperança para alguém como eu? Havia perigo em seus olhos. Ira e desapontamento misturavam-se com confusão. O que ela disse era verdade. Era como se a destruição fosse a única coisa que lhe restara. Sua fé em qualquer homem era bem pouca. Sendo o Senhor mesmo homem, provavelmente estará do lado dele, não é verdade? Respondi-lhe: Irmã, homens e mulheres são todos iguais diante de Deus. São todos estrangeiros e peregrinos nesta vida. No momento não tenho as palavras precisas para dar-lhe plena satisfação e esperança, mas uma coisa posso dizer-lhe, e cabe-lhe a escolha de aceitá-la ou não. O Deus que criou o céu e a terra e você ainda a ama, e nós que cremos em Jesus também a amamos. Agora permita-me dizer-lhe uma coisa que você pode fazer. Ao voltar para casa, antes de deitar-se,
Sente diante da penteadeira. Olhe para si mesma no espelho e diga a si própria: Deus ainda me ama. Ao levantar-se de manhã, sente-se diante da penteadeira de novo e grite: Você, sua estúpida, você, mulher desventurada, não obstante, o Senhor ama você. Se lhe virem lágrimas, não dê importância, simplesmente deixe-as rolar. Se a sua voz tornar-se alta, simplesmente continue gritando tão alto quanto lhe for possível. Feche os olhos e imagine um retrato de você mesma sendo abraçada por Deus em Jesus Cristo. Imagine que Jesus está endireitando sua vida pecaminosa, injusta, feia, árida e esmagada, deixando-a completamente limpa. Veja o quadro de si própria, recentemente transformado de acordo com seu desenho. Passou algum tempo antes que a mulher voltasse ao meu escritório. Assim que ela se sentou, começou a soluçar. Ela pôs diante de mim um punhal embrulhado numa faixa e disse: Fiz o que o Senhor me mandou. Imaginei que não faria mal algum. De qualquer modo, minha vida parecia tão pobre e miserável. Cada manhã e cada noite eu me sentava diante da penteadeira. Através de lágrimas eu dizia: de qualquer forma, Deus a ama. Retratei Jesus me abraçando e alisando minha vida amarrotada e feia, como se ele a tivesse lavando por completo e passando-a bem passadinha. Então, para meu grande espanto, o amor jorrou de meu coração. Senti pena do homem que eu havia odiado. Eu estava transformada. Orei sinceramente para que ele pudesse arrepender-se e vir a Deus. Agora tenho medo de olhar para esse punhal. Por favor, jogue-o fora para mim, pastor. A partir desse dia, ela se tornou uma nova pessoa. Começou a sorrir e finalmente casou-se com um ótimo homem com quem é feliz. Embora os homens e as mulheres nos abandonem, o Pai não o faz. Embora todos os outros nos acusem e nos tratem com desprezo, Deus nos achega ao calor do seu seio. Embora os outros não confiem em nós, Ele confia até o fim. Ainda que os outros digam: este é o fim, o Senhor diz: não, este é apenas o começo. Conquanto nos consideremos a nós mesmos sendo menos do que o pó da terra, o Todo-Poderoso nos considera como sendo maiores do que o universo. Quem, pois, é este Deus que nos ama tanto? A Bíblia diz que Deus é amor. Veja 1 João 4,8. Quando o chamamos de Pai Nosso, devíamos lembrar-nos de que nosso Pai é amor. Quanto nos amou Ele? Deus amou-nos o bastante para enviar seu Filho a fim de ser pendurado na cruz até que sua carne fosse dilacerada e seu sangue derramado. O profeta Isaías descreve belamente o amor divino. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 5, 6. Jesus foi crucificado como a expressão do amor divino que sacrifica a si próprio. Deus não toma nota de sua posição e circunstância. Lemos em Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A profundidade do amor de alguém se mede pelos obstáculos que a pessoa vence por nós. O Senhor, mediante o seu Filho, venceu o obstáculo da morte por nós por meio de uma só palavra. Deus poderia ter liberado milhares de hostes celestiais para livrar Jesus da cruz. Mas Deus Pai e o Filho, de boa vontade,
concordaram que Jesus sofreria e morreria por nós. Jesus mostrou sua solidariedade com o Pai no jardim do Getsêmani quando orou: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. O cálice que Jesus bebeu continha todos os nossos imundos pecados. Era o cálice amargo do julgamento que nós e nossos filhos não poderíamos ter evitado de beber se Jesus não o tivesse bebido por nós. Ao defrontar com este cálice, Jesus expressou sua dor. A minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, 38. O Todo-Poderoso virou o rosto para não ver seu único filho quando ele bebia o cálice e pendia na cruz. Ele não poderia ver o pecado que seu filho carregava ao clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o pai e o filho passaram pelo sofrimento até o fim? Porque Deus desejava remover o obstáculo que nos impede de conhecê-lo. Este é o amor de Deus, nosso Pai, que venceu a morte. Nenhum obstáculo é grande demais ou alto demais para o amor divino, nem mesmo os principados, porque Jesus enfeixa em uma das mãos tanto o poder do céu como o da terra. Não as coisas do presente, nem as do porvir, não os poderes, não a altura, nem a profundidade, porque Jesus desceu às profundezas e destruiu o poder da morte. Ele agora está assentado à destra do trono do Pai. Este é o amor de Deus. Quando nos conscientizamos do amor divino de Jesus, ocorre uma transformação maravilhosa. Encontramos em nós mesmos um valor mais alto do que qualquer outro no mundo. Porque Jesus Cristo, a mais valiosa criatura que já andou nesta terra, morreu por nós, podemos dizer: sou uma pessoa valiosíssima. Jesus morreu por mim. Quando fazemos tal confissão com intrepidez, não há nada que temer nesse mundo. Há muitos anos, antes de eu crer em Jesus, minha família morava numa aldeia nas montanhas que não tinha abastecimento de água. Tínhamos que comprar água nos aguadeiros que carregavam baldes cheios de água em seus ombros. Na hora que eles chegavam ao topo da íngreme montanha, tinham o rosto distorcido de dor. Um aguadeiro, porém, sempre tinha um sorriso agradável no rosto. Muitas vezes observei que ele até cantava. Toda vez que eu ouvia, vinha sobre mim um sentimento agradável e eu sempre comprava a água dele. Um dia eu lhe disse: Você sempre canta uma canção quando traz os baldes de água. O que é que o faz tão feliz? Respondeu ele: Sou cristão. Deus me ama e Ele está comigo. Haveria motivo para eu não ser feliz? Você também crê em Jesus. Tudo evidenciava que o aguadeiro nada tinha que o fizesse feliz, entretanto ele estava sempre cheio de alegria. Mais tarde vim a entender a alegria que ele possuía e descobri que a canção que ele cantava era o hino Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Quando nos tornamos seus filhos e o chamamos de Pai Nosso, vemos, conhecemos e sentimos o imensurável amor divino. Já não somos pessoas inferiores, mas pessoas superiores. Embora encontremos fracassos, nós os consideramos como novas oportunidades em vez de obstáculos e derrotas, sempre nos vemos como vencedores, porque Deus sempre triunfa. Porque somos seus filhos, nós também triunfaremos. A Bíblia diz que o Senhor não se compraz em nós quando nos desapontamos e retrocedemos. Conquanto não tenhamos muitas possessões no mundo e embora sejamos apenas gente comum, que não tem qualidades elogiosas ou honradas aos olhos do mundo, no íntimo nunca somos comuns. Cada crente, por ser filho de Deus, herdará o reino do céu. Cada um de nós é um sacerdote real. Portanto, aqueles que podem chamar a Deus de Pai, podem e devem viver acima e além de
todo sentimento de inferioridade. Quando nos dirigimos a nosso Pai por intermédio de Jesus e pedirmos vitória, receberemos livramento. Deus nos faz regozijar. Quando dizemos, Pai nosso que estás nos céus, podemos ter certeza de que não estamos sozinhos. Nada há pior do que nos sentirmos totalmente sós e abandonados. As pessoas podem transitar por uma calçada apinhada de gente e ainda sentirem-se isoladas, ansiando por alguém a quem possam desvendar as necessidades de seus corações, ansiando por alguém com quem possam manter uma conversação. A solidão prolongada pode conduzir a pessoa a um beco sem saída até que finalmente ela venha a explodir. Há alguns anos, quando estive nos Estados Unidos, o jornal da localidade trouxe uma história acerca de uma universitária coreana que se atirou de um alto edifício. Ela deixou um bilhete segundo o qual a morte era sua única saída de uma solidão intransponível que a engolfava. Havia trabalhado duro para ganhar a manutenção dos estudos. Após as aulas diárias, ia direto a um restaurante onde lavava a louça e esfregava o piso. Depois disso, tomava conta de crianças. Uma vez que o inglês era sua segunda língua, achava difícil a comunicação. Ela não via a volta para a Coreia como alternativa até que recebesse seu diploma. E esse alvo parecia distante demais. A solidão tornou-se um fardo por demais pesado e ela pôs termo à vida. A solidão não se restringe a estudantes de países estrangeiros. Ela persegue celebridades que alcançaram sucesso em seus próprios campos de atividade, que receberam respeito e amor de grandes multidões. Segundo minha maneira de ver, o personagem mais solitário da Bíblia foi Judas Iscariotes. Diversas vezes, por meios diretos e indiretos, Jesus advertiu Judas Iscariotes a mudar de rumo. Judas, porém, decidiu vender Jesus. Na última ceia, deixou os demais discípulos e saiu para as trevas de uma noite solitária. Não foi somente abandonado por Deus e pelos sumos sacerdotes. Ele próprio se abandonou, desistindo da vida, e para sair daquela severa solidão, enforcou-se. Como é possível alguém encontrar saída na solidão? Em geral, as pessoas recorrem a 2 métodos. Um é o egoísmo. Tentam levar uma vida totalmente egocêntrica. À semelhança do filho pródigo, sempre buscam sua própria porção. Meu dinheiro, minha honra, meu poder, minha posição, minha alegria. Sua busca realmente não conhece fim. Mas o egoísmo é o atalho que as traz de volta à solidão. O mundo de nossos dias está tão cheio de egoísmo que este pode ser observado até no ambiente da família. O marido que deseja ser honrado e amado é solitário, muito embora esteja com a esposa e os filhos. Os filhos, que consideram os pais como meros protetores, tentam deixar o lar porque são solitários. A solidão cria raízes entre amigos, colegas, professores e estudantes. Quanto mais egoísta o indivíduo se torna, tanto mais alto é o castelo da solidão. O segundo método que as pessoas usam para livrar-se da solidão é a busca de prazeres. Elas não levam em conta os relacionamentos apropriados e saem em busca dos que lhe agrada. Foi isso que Eva fez quando tomou do fruto proibido, que era bom para se comer e agradável aos olhos, segundo Gênesis 3 e 6. A partir daí, a humanidade tem vivido de acordo com sua própria vontade em vez da vontade de Deus. A mente humana é um dom divino. Através da mente não decaída, Adão e Eva podiam obedecer à voz do Criador. Tão logo o diálogo com Deus foi interrompido, a razão passou a ser a autoridade pela qual se discernia entre o bem e o mal, mas ela sozinha é incompleta. A razão é sempre manipulada pela carne cheia de ganância, sempre apresenta uma escusa.
embora não seja uma razão, para qualquer comportamento que satisfaça a carne. Simplesmente não é verdade a noção de que homens e mulheres seriam felizes e bons desde que pudessem deixar a sociedade por uma vida de liberdade insubordinada. A razão sozinha não é capaz de julgar se somos livres ou não. Tal juízo é determinado por sentidos lascivos e esses sentidos se inclinam sempre para o prazer. O prazer é como uma cova que nunca pode ser enchida. Quanto mais nos damos a ele, tanto mais profunda e mais larga a cova se torna. À medida que adicionamos prazer ao prazer, nossos corações se tornam mais e mais solitários. Em virtude desta solidão, as pessoas finalmente renunciam à sua liberdade eterna. Algumas são refreadas pela lei por seus crimes, algumas são sentenciadas à destruição eterna e caem no inferno por meio do suicídio. O prazer não pode libertar da solidão. Como podemos, pois, ser libertos desta alienação? Há somente um caminho, e esse é quando chamamos a Deus de Pai. Embora toda a gente no mundo nos abandone, nosso Pai não nos desampara. Conquanto alguns pais terrenos possam abandonar os filhos que eles não desejam ou dos quais não podem cuidar, nosso Pai não nos abandona. A Bíblia diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias de suas criaturas. Tiago 1, 16 a 18. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. O Espírito Santo é o Consolador que foi enviado para ajudar-nos. Ele está sempre conosco. O Espírito Santo conhece nossas enfermidades e ajuda-nos. Ele conhece até mesmo aquilo que ainda não conhecemos e intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. O mundo não vê, não conhece nem recebe o Espírito Santo, mas nós o conhecemos e habitamos com ele e reconhecemos que ele está dentro de nós. Veja João 14, 17. Quando oramos em alta voz e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, a solidão e o sentido de ser abandonado saem do nosso coração. Começamos a buscar um significado mais profundo da vida, livramos-nos do egoísmo, não andamos por aí em busca da alegria mundana. Tentamos tornar-nos irmãos e trabalhar para reduzir o isolamento nas situações dos outros. Amamos a nossos vizinhos. Se Deus se tornar nosso Pai, são estas as coisas maravilhosas que acontecerão. Santificado seja o teu nome. Que tipo de vida deveríamos levar como filhos de Deus? Jesus nos ensina que devíamos orar dizendo: santificado seja o teu nome. Os filhos se tornam ou uma honra ou uma vergonha para seus pais. E Jesus nos incumbe de viver de tal modo que o nome de Deus seja santificado. Podemos santificar o nome do Senhor servindo-o e adorando-o. A Bíblia diz que Deus nos fez sacerdotes. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2 e 9. Se nos tornamos sacerdotes, devemos oferecer sacrifícios a Deus, sacrifícios de ações de graças que o honram. Salmo 50, 23. Devemos também oferecer louvores. Lemos em Hebreus 13, o 15 e o 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios dos que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios
Deus se compraz. Quando amamos os outros, oferecemos um sacrifício no qual o nome do Senhor é santificado. Conquanto Cornélio fosse gentil, ele dava generosamente esmolas aos necessitados. Enquanto ele orava, apareceu-lhe um anjo do céu e declarou que as orações e as esmolas de Cornélio tinham subido para a memória diante de Deus. Atos 10:4. De semelhante modo, devíamos sacrificar ofertas de coisas materiais. Paulo reconheceu isto ao dizer: recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte. Como aroma suave, como sacrifício aceitável é aprazível a Deus. Filipenses 4:18. Finalmente, honramos a nosso Pai quando oferecemos um sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Como podemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo? Refreando-nos de coisas como bebedice, lascívia, devassidão e licenciosidade. Nosso corpo é templo onde o Espírito Santo habita. 1 Coríntios 3:16 e 17. Quando nós, como sacerdotes, levamos vidas de sacrifício para o nosso Pai, ele recebe a glória e o seu coração se regozija. Como resultado de nossa obediência, seu nome é santificado por outros que veem sua obra em nossa vida. Também santificamos o nome do Altíssimo quando vivemos com autoridade e a usamos. Se estamos chamando a Deus de Pai, enquanto ainda tememos o diabo e somos por ele agrilhoados, estamos trazendo vergonha para o nosso Criador. Se nos tornamos filhos de Deus, estamos livres da escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Gálatas 5:1. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Resistir ao diabo é privilégio dos filhos de Deus e sua responsabilidade. Deus é santo. Embora não possamos, de algum modo, acrescentar nada à sua santidade, nosso dever como filhos é dar-lhe glória. Devemos fazer o mundo conhecer a santidade de Deus mediante nossos cultos de adoração. Mais do que isso, porém, nossa vida deve ser uma adoração contínua oferecida a Deus dia e noite. Por meio de nossas boas palavras e ações, o mundo conhecerá a santidade de nosso Pai. Os homens glorificarão o nome divino quando virem a autoridade que temos para opor-nos ao diabo e capturá-lo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo e bom nome. Esta é a chave de nossa oração. Se nossos pensamentos sobre Deus forem corretos, as demais partes da nossa oração fluirão e serão realizadas como a água que corre através de um cano.